pauta o aumento no número de deputados. O Oeste com Elas entrevista agora o deputado Rafael Pezente, deputado federal por Santa Catarina. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigada por nos atender. Oi, Adriana, Marina, Paula, todo o público que nos acompanha no Oeste com Elas. Poderia estar melhor, né? Se a gente não tivesse mais uma conta para pagar, uma conta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados ontem. Mas vamos levando a vida como Deus deixa. Pois é, já pode começar falando para a gente desse assunto. Vi que o senhor postou agora há pouco também sobre o tema. Ontem a Câmara, então, aprovou o aumento do número de deputados de 513 para 531. Proposta essa que segue agora para o Senado. O senhor tem sido crítico a esse projeto. Há realmente a necessidade de mais deputados e o gasto, né, financeiro. Isso pode custar para a gente milhões de reais por ano a mais. É verdade, né? Em uma legislatura vai custar 238 milhões de reais esses 18 deputados a mais que foram aprovados no dia de ontem, né? Nós tínhamos uma proposta muito mais equilibrada para ser apreciada. Um projeto de lei complementar que eu apresentei em 2023 para redistribuir de uma forma um pouco mais justa os 513 deputados federais que hoje nós temos no Brasil. Porque nas últimas décadas houve migração entre as unidades da federação. As pessoas saindo de lugares geralmente governados pela esquerda, lugares mais violentos, em busca de oportunidades para criar sua família, né, tocar a vida com seus filhos. E aí esses estados que ganharam população não ganharam representantes. E estados que perderam população se mantiveram com a representação lá em cima, estão super representados. Por isso que eu peguei os dados do censo do IBGE de 2022, fiz o cálculo e o algoritmo é que determinou quantos deputados cada estado deveria ter, sem aumentar uma vaga sequer. Afinal de contas, nós já temos 513 deputados. Será que nós precisamos de mais? Será que aumentar o número de deputados em Brasília vai melhorar a nossa qualidade legislativa? Eu tenho certeza que não. No entanto, os deputados de estados que perderiam parlamentares, né, com essa mudança que propus, se articularam e conseguiram aprovar uma proposta que vai criar mais 18 vagas e vai colocar bastante a mão no bolso do trabalhador para tirar ainda mais dinheiro e sustentar a classe política. E aí, hein, deputado, a pergunta agora é de Marina Helena. Deputado Pezente, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você falasse um pouco, uma das coisas que mais me chocou, deputado, ontem, foi São Paulo. Nós tivemos 14 deputados de São Paulo que aprovaram essa barbaridade, que é uma verdadeira traição ao nosso estado. A gente sabe que o estado de São Paulo é super mal representado. Nós temos apenas 70 deputados. Se tivéssemos 500, né, com 513 deputados, deveríamos ter 112. E com esse aumento, nós deveríamos ter 116. Então, por conta dos nossos traidores, desses 14 deputados, foi aprovada a urgência. E isso fez com que o projeto passasse dessa maneira. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, da surpresa que foi, porque eu acho que ninguém imaginava já a urgência, já em votação daquela forma, e falasse um pouco disso, né? Como é que pode alguém... Né? É realmente uma grande traição, a gente já era muito subrepresentado, vai ser mais ainda. Então eu diria que são esses dois fatores, vamos pagar uma conta alta por muito mais parlamentares e a gente tem aqui dentro do estado vários deputados, 20% dos nossos deputados, 2 em cada 10 que foram favoráveis a essa aberração. Olha, Marina, você sabe quantos votos, né, o pessoal conseguiu a mais do que precisava para aprovar essa proposta? Foram exatamente 14. Então, aprovou ontem, né, a urgência desse projeto, contrariando uma proposta, né, uma promessa do Hugo Motta quando foi candidato a presidente da Câmara. Ele disse que queria dar um pouco mais de autonomia para as comissões, acabar com esse negócio de votar projeto em regime de urgência o tempo todo, mas desde que o Hugo Motta assumiu, a gente não faz outra coisa dentro do plenário a não ser aprovar requerimento de urgência. E aí, né, a Câmara aprovou esse requerimento de urgência e, na sequência, o mérito, sem qualquer tipo de discussão, já foi colocado para votar, porque para aprovar a urgência precisavam de 257 deputados e conseguiram.
E é o mesmo quórum para aprovar uma lei complementar, 257 também. No final das contas, percebendo que havia deputados o bastante para aprovar essa proposta, o Hugo Mota tratorou, colocou o mérito para votar e por 270, 14 a mais do que os 256 que a gente precisava, né, para evitar que essa proposta passasse, infelizmente passou. Só para o público que está em casa nos acompanhando entender, São Paulo tem 70 deputados porque é o teto. Se fosse respeitada a regra da proporcionalidade, porque os deputados representam a população dos estados, não os estados em si, São Paulo deveria ter 112, né? Agora, com os números atualizados, deveria ter 116. E nenhum estado pode ter menos de 8 deputados. Esse é o piso. Eu sou contra, inclusive, o piso e o teto, sabe? Eu acho que se um estado tem população para ter só 2, 3 deputados, são 2 ou 3 deputados que esse estado deve ter. E São Paulo, que tem população para ter 116 parlamentares na Câmara, deveria ter 116. Porque a equiparação de forças já acontece no Senado. Lá existe equidade. Existe um equilíbrio de forças porque os senadores representam as unidades da federação. Então, não importa quantos habitantes tem o estado, se é um estado pouco populoso ou muito populoso, todos eles já têm 3 senadores. Os deputados deveriam representar a população em suma, né, sem piso e sem teto. É uma pena que os paulistas, parte deles, né, 14, tenham votado para diminuir ainda mais a representação do seu estado, tirar a força política de São Paulo e jogar para outras unidades da federação. Ô, deputado, mas o Supremo Tribunal Federal alega que os estados cresceram e por isso precisariam de maior representatividade. Como o senhor rebate essa questão? E qual a expectativa agora de posicionamento dos senadores para que isso, né, essa proposta ou essa decisão, pelo menos, não avance realmente? Olha, o STF formou maioria para determinar ao TSE que até no dia 30 de junho, se o Congresso fosse omisso, né, para no dia 30 de junho, então, carimbar a nova representação para as eleições de 2026. Mas o STF não disse que era para aumentar o número de deputados. Esse foi um acordo que o Hugo Mota fez em conversa com os ministros da Suprema Corte, depois com líderes partidários, em conversas que nem sempre são republicanas, e aí o número de deputados aumentou. Porque a minha proposta, eu não sei se eu fui bem claro antes, né, previa a manutenção dos 513 deputados, mas uma redistribuição das cadeiras. Então, estados ganhariam representantes, outros estados perderiam, sem aumentar uma vaga sequer. E a proposta do STF, né, era nesse sentido também. A Paraíba, que é o estado de Hugo Mota, perderia 2 representantes e deveria, de fato, perder 2. Eu não tenho nada contra quem mora na Paraíba. Aliás, eu acho um estado maravilhoso. Mas se não tem população para ter o número de deputados que tinha, então tem que perder. E outra, a atualização deveria ser feita de maneira automática. Sempre que houver um novo censo do IBGE, o algoritmo é que tem que determinar quantos deputados cada estado tem que ter. Nenhuma força política precisa se envolver nisso. Isso o meu projeto também previa, mas infelizmente o projeto da Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, foi aprovado ontem e agora segue para o Senado. Não estou crente de que a gente vai conseguir reverter essa decisão no Senado. Falo com muita sinceridade, com bastante pena, porque boa parte dos senadores, 1/3 dos senadores está no Nordeste, a maior parte dos senadores do Nordeste já disse que vai votar a favor da proposta do jeito que saiu da Câmara. E também tem um outro ponto aí que é importante a gente começar a discutir. Tem parte dos senadores que está na primeira metade do mandato. E na cabeça deles, o que eles fazem nos primeiros 4 anos não refletem necessariamente, né, na eleição de 2030, quando eles vão precisar renovar os seus mandatos. Estão começando agora, vai dar tempo para a população esquecer, e eu espero sinceramente que a população não esqueça de quem está votando contra a população, né, para que o brasileiro tenha que pagar ainda mais dinheiro para sustentar uma classe política que é tão cara e entrega tão pouco.
Estamos aqui para contribuir para isso, né? Nosso tempo aqui com o deputado Del, a gente falou sobre esse assunto que a gente vai seguir acompanhando. O deputado que trata de tantos outros temas importantes, significativos. Volte, por favor, conversar com a gente, deputado, em outra ocasião. Sei que o senhor também tem estudo teológico, né? Está com a antena ligada com relação ao conclave hoje lá no Vaticano, muito bacana. Deputado também agricultor, né? Sabe bastante sobre as discussões relacionadas a agronegócios. Fica o convite, senhor volta outra vez, por favor, e obrigada pela participação de hoje. Volto sim. Sempre que for convidado, é um prazer estar com vocês aí. Quem sabe a gente pode até fazer uma visita ao estúdio, né? Um abraço, então, para Adriana, para Marina, para Paula, né? Vocês todos que tocam muito bem esse projeto inovador aí da Oeste. E um abraço para você que está acompanhando a gente. Divulgue o canal para que outras pessoas também possam ter acesso a informação de qualidade. Eu sou jornalista e valorizo muito a informação com credibilidade. Né? Infelizmente, nós temos uma mídia que às vezes não traz as informações do jeito que deveriam trazer. Quando a gente tem um veículo sério, ele deve ser compartilhado entre os amigos que a gente tem. Um abraço para vocês, bom programa. Tem toda a razão. Obrigada pela força. Já vi realmente o senhor postando também alguns artigos da Revista Oeste. Obrigada por isso, um grande abraço. E estamos esperando o senhor aqui em São Paulo. Assim que vier, por favor, nos avise. Já separamos a cadeira. Um abraço.